Olá, olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez em mais um encontro postrológico, como nós temos feito nas últimas quarta-feiras. E hoje a gente vai realmente falar de um tema muito diferenciado, um tema muito importante, que são os conflitos, né? São as emoções e as resoluções dos conflitos emocionais. Então a gente vai aguardar um pouquinho o pessoal chegar, também o Ítalo que vai ministrar essa aula para nós hoje. Então a gente vai, pessoal que está chegando aí, a gente vai falar sobre então emoções, conflitos, o que é emoção, ou que determinadas emoções ou situações podem nos gerar aí na nossa pele, e esses conflitos emocionais aí vai ter uma repercussão então em todo o nosso sistema tegumentar, toda a nossa pele aí. Então, a gente vai aguardar mais um pouquinho, né? Enquanto isso, que o Ítalo já está chegando aqui, eu já vi que o Ítalo chegou, eu só vou fazer um breve lembrete que todos os alunos ou todos os nossos parceiros de live aqui que se cadastraram no e-mail já receberam, né, disponível e gratuitamente todo o material da live, todo o conteúdo a gente está disponibilizando gratuitamente. Então, se você ainda não se inscreveu, tá? É um conteúdo gratuito. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Onde a gente tem um site que você vai preencher um cadastro breve aqui, 3 informações, e aí você já está apto a receber então todo o conteúdo já prévio, conteúdo prioritário, conteúdo um PowerPoint que normalmente nós fizemos e entregamos para você aí no final da live, 2, 3 dias depois que a gente organiza bem o conteúdo para realmente entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Então vale a pena. Eu vou colocar o link aqui. Ítalo, já te vi chegando. Só deixa eu colocar o link aqui. Então, Dani, se você fez, você deve ter recebido um e-mail, tá? Nesse e-mail, tá? Você vai ter acesso a uma área exclusiva do Hotmart, né? Onde você faz o seu cadastrinho lá, entra na área, corre o menu para baixo, tem uma área exclusiva de alunos da live, tá? Esses alunos da live vai ter o conteúdo, então, gratuito para vocês acessarem e baixarem ali, tá? Então, tem que acessar lá o nosso link do Hotmart, ok? Então, Ítalo já chegou aqui com nós. Vamos esperar ele entrar aqui conosco. Aê, Aê! boa Boa noite. noite! Prazer em revê-lo todos. Sejam Todos, muito né? bem-vindos. Já vi várias caras conhecidas aqui, tá ficando bem Eu legal, tô cara. vendo umas mãozinhas, alguns nomes aí É, que já é é, familiar. A Patrícia, oi Patrícia, tudo bem, pessoal? Um sim, abraço a todo mundo aqui de Rolândia, Londrina, sim. Jaguatitã, toda a nossa região. Marleda, Alana, Bruna, Dani, o Altair, a Eliane, todo mundo está chegando aqui. Então, Que legal. eu estava fazendo uma introdução falando da nossa área exclusiva ali de membros, né? Que é uma área, na verdade, gratuita, que é só clicar, preencher esse cadastro aqui. Durante a semana a gente fica mandando e-mails, mandando informações. E também tem uma área exclusiva lá dentro do Hotmart, que é gratuita, não tem que pagar nada por isso. E aí tem acesso a, inclusive, a baixar os conteúdos que a gente coloca aqui, PowerPoint, se disponibiliza para o pessoal para que realmente guarde, possa usar e estudar em outro momento, né? E principalmente consiga aplicar e dar um pouco, quando se deparar com uma situação como a de hoje, que é uma situação diferenciada para muitos, né? A gente não entender isso somente como uma alergia, como uma doença de pele, como a gente entender um pouquinho do que pode estar lá por trás e ter gerado tudo isso que você vai falar para nós hoje aí, essa aula espetacular que vai ser, né? Obrigado. Então, eu também estou muito ansioso aí para aprender um pouco mais aí nesse dia de hoje. Então, Vamos aprender junto, legal.
A gente tem 20 pessoas. Clica ali no canto direito, embaixo, no aviãozinho, convida um, dois amigos rapidamente, antes de nós começarmos, para fazer um quórum bem bacana, né? Uma turma bem legal aí para nós iniciarmos aí com tudo. Eu vou desativar os comentários, que agora eu já aprendi a fazer isso, tá? Logo mais eu ativo novamente para o pessoal copiar o link, tá? Então, Ítalo, com você aí. Muito obrigado, Christopher. Um abraço aí para toda a galera, pessoal aqui do Brasil e de fora. É um prazer sempre ter vocês junto com a gente, tá bom? Nós viemos falando sobre pele, né? Quem está acompanhando nossa saga das lives aí, viu que as últimas nós falamos muito sobre pele, sobre a influência das cicatrizes, né? Todo aquele esquema que a gente falou desde uma aferência errada da cicatriz, como que o nosso sistema pode se desajustar, digamos assim, a partir de algo físico. Porém, a gente sabe também que as emoções, hoje em dia, não tem nem como negar, elas influenciam diretamente na nossa vida, né? Seja desde as simples coisas do dia a dia, mas também até em alterações físicas no nosso corpo. Muitas vezes a gente passa por situações, por conflitos emocionais ou psicobiológicos, que nós vamos falar muito hoje, e esses estresses, hiperestresse, digamos assim, que é fora da nossa fisiologia, eles causam alterações em funções dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, e também nós vamos ver hoje que também causa alterações físicas, alterações estruturais, ou seja, alterações também no tecido, na célula. E isso é muito legal porque muitas vezes a pessoa fala assim, Ítalo, eu achei que era emocional, mas eu fiz um exame aqui, ó, tá aqui a inflamação. Só que ela não imagina que uma alteração emocional que é impactada no nosso cérebro, nós temos ali glândulas, nós temos sistema límbico ali trabalhando, eixo hipófise, hipotálamo, glândulas, amígdalas cerebrais funcionando para pegar a percepção do nosso mundo, de como nós estamos no mundo, do que nós sentimos no mundo, e transformar aquilo em impulsos químicos e neuroquímicos que vão governar as funções do nosso organismo. Então, eu sempre falo meus pacientes, mesmo você vendo algo estrutural, você tendo um parâmetro maior, muitas vezes esse parâmetro maior pode ter acontecido através de processos bioquímicos, neuroquímicos ou estruturais, né? A gente fala ali da histologia do tecido, e isso pode ter um start inicial a partir de um conflito emocional, de uma DHS, que a gente chama, que são esses conflitos, esses hiperestresse, que atingem programas psicobiológicos de sobrevivência nosso, que são programas arcaicos de sobrevivência, que muitas vezes eles acontecem, nós sentimos a emoção, e esse programa acontece muitas vezes sem a gente ter consciência disso, porque são programas subconscientes, que já vêm através da nossa evolução. Então hoje, para falar de tudo isso, nós vamos falar sobre nova medicina germânica, sobre as 5 leis biológicas, que foi criado por um médico alemão chamado Dr. Hammer, tá? Muito conhecido como Hammer, Heike Gerd Hammer. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? A emoção, igual a gente fala, não tem como negar. Quem nunca, que está assistindo a live, nunca teve um estresse, um medo, uma preocupação e ficou com os músculos dos trapézios duros, né? Com o pescoço duro, ou com a lombar travada, ou que pressão levou subiu. um susto. Isso, a pressão subiu, levou um susto, o coração acelerou, a respiração mudou. Então tudo isso são alterações físicas, metabólicas, enfim, químicas que acontecem. Nós pegarmos o nível de adrenalina de uma pessoa que leva um susto, é um hormônio, ele muda, então hormônios também podem estar alterados por emoções, por conflitos, por preocupações, por estresse psicobiológicos que estão sendo mantidos durante anos, e aquela pessoa às vezes faz uma reposição hormonal ou luta contra o hormônio, mas não entende a cascata de disfunção que acontece a partir de uma alteração emocional, tá bom? E isso hoje em dia é muito visto na neurociência, hoje nós temos comprovações científicas e várias influências, mas tudo isso é muito abrangente, é muito global ainda. A medicina tradicional fala muito do estresse, né? Então, assim, vamos controlar o estresse, mas nós chamamos o estresse de muito global. Nós vamos ter emoções específicas que vão acarretar em programas biológicos, em alterações específicas em cada tecido. Então, nós vamos ver que uma emoção X vai levar a uma alteração no tecido X também, assim como a emoção Y vai levar a uma alteração no tecido Y, tá bom? Vamos falar também como algumas doenças, tá? Da epiderme, que a gente chama,
que é a camada mais superficial da pele, como a gente já vem falando, tá? Nós vamos falar somente sobre a epiderme hoje, porque o assunto é muito longo. Se nós fôssemos falar da derme, que já é a camada mais abaixo, teria que ser uma live muito comprida, tá? Então hoje nós vamos falar especificamente da epiderme. Eu vou fazer um joguinho de câmera aqui, tá? Eu vou jogando pro slide, vou jogando pra mim, pra gente bater num papo bem legal, e pra vocês entenderem, porque visualizando eu tenho certeza que vocês vão compreender essa ideia do Dr. Hammer, vão entender a história, até chegar nas doenças a partir de um conflito emocional, e em específico da pele hoje que nós vamos falar, tá bom? Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Eu vou mudar minha câmera aqui. Christopher, se tiver desajustado o foco, qualquer coisinha aí, se tiver ruim de visualizar, você me dá um alôzinho, tá? Perfeito. Vamos lá, Nossa, pessoal. Se vê tranquilo por aí? Super bem. Legal. Esse é o símbolo da nova medicina germânica. Isso, deu pra ver bem? Legal. Aqui vocês vão ver que ele sempre vai ter 3 cores, tá? Que vão falar dos tecidos. Os tecidos endodérmicos, que a gente fala do cérebro antigo, os tecidos mesodérmicos e o tecido ectodérmico, já do cérebro novo. Aqui a gente tem uma divisão, nós vamos falar sobre isso, tá? Então hoje nós vamos falar dos conflitos psicobiológicos ou bioemocionais da pele, da epiderme. Então, como nós... Deixa eu só ver aqui. Nós vamos falar sobre o Dr. Hammer. Esse cara aqui é um médico físico e teólogo alemão que tem a história da nova medicina germânica. Ele que criou a nova medicina germânica, tá? Ele foi médico na Alemanha, especialista em medicina, ele atuou como internista, cuidando de pacientes com câncer em hospitais da Alemanha, foi chefe de serviço de medicina interna, então ele tem de oncologia, então ele tem uma longa história na área de tratamento e de estudos da oncologia. A esposa dele também era médica, e a história do Dr. Hammer, resumindo, tá, de uma maneira bem resumida mesmo, ele teve, em 1978, uma notícia que o filho dele foi baleado. Tá? O filho dele foi baleado de uma forma, diz que foi uma bala perdida, tá? Foi algo nesse sentido, e o Dr. Hammer ficou com esse filho internado durante muito tempo, meses internado, entre a vida e a morte. E infelizmente o filho dele veio a falecer. A partir do momento que o filho dele faleceu, depois de alguns meses, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer no testículo e a esposa dele no conducto do seio, os ductos do seio, tá? Que vão levar o leite da glândula mamária para o meio externo. Então ele achou meio estranho, assim, na concepção dele. Ele tinha todos os exames em dia, a esposa dele tudo em dia, ele viu que a saúde dele estava legal e depois desse acontecimento ele percebeu que teve essas alterações. E ele, estudioso dessa área, ele começou a aprofundar e a esposa dele tinha dores de cabeça, ele fez tomografias. Resumindo, ele começou a perceber que essas tomografias tinham anéis concêntricos, que eram áreas, né, no cérebro, que foram alteradas, digamos assim, que estavam diferentes do que era antes daquele conflito que o filho dele sentiu, do que o filho dele morreu. Então, ele percebeu que áreas cerebrais, além daquele órgão que se alterou tanto na mulher dele como nele, apareceram também. Isso despertou uma curiosidade nele. Ele começou a investigar, dizem que ele fez estudo, e tem uns estudos catalogados de mais de 40 mil pacientes, eram vários anos de estudo, desde do início da década de 80 até recentemente, há uns 3 anos atrás. Então ele percebeu uma coisa em comum. Todos eles que passavam pela mesma emoção, pelo mesmo conflito, ou seja, ele chegava lá no seu João e falava: seu João, o senhor teve um câncer no testículo, eu posso fazer uma tomografia? Pode. Aí ele fazia e via que aquela mesma região que ele tinha um anel concêntrico, o Dr. Hammer, esse seu João também tinha essa região alterada. E ele perguntava: por acaso o senhor perdeu um filho de uma forma... Ah, olha, doutor, um filho trabalhava na lavoura comigo, o trator passou em cima, enfim, eu tentei ajudar, corri com ele para o hospital, mas ele morreu nos meus braços. E ele começou a ver um padrão entre psique, ou seja, o que eu sentia, o que eu passava, o trauma psicoemocional, entre o cérebro, as áreas cerebrais se alteravam com anéis concêntricos, que depois a gente chama isso de foco de Hammer, e ele viu que os órgãos se alteravam também, fazendo uma tríade, acontecendo tudo em sincronicidade, psique, cérebro e órgão. Então isso nós entendemos de tríade. Então o Dr. Hammer, ele pegou e mapeou tudo isso, através de vários estudos, ele viu que existia um mapa desde o tronco cerebral, do nosso cerebelo, na área da substância branca e na substância cinzenta, que é o nosso córtex cerebral. Então ele começou a criar um mapa, um padrão que hoje nós estudamos dentro da medicina germânica, tá? Como é que ele fez tudo isso? Ele declarou 5 leis da natureza, 5 leis biológicas, que ele enquadrou todo esse entendimento, tá? Nós não vamos entrar nas 5 leis, porque seria muito longo, mas eu vou dar uma resumida no que o Hammer entendeu de tudo isso, pra gente entender as doenças, tá? Então aqui tá ele.
Aí o pessoal já está colocando um coraçãozinho, tô gostando. Oh, show de bola, que legal. A Dani, se ela estiver assistindo, a Dani manja muito disso aqui, é uma parceira, uma companheira aí dos estudos. Deixa eu só colocar aqui. Joia. Aqui, pessoal, então o Hammer, resumindo, tá aqui que ele percebeu que o ambiente é capaz de mudar nossas células. Assim como hoje em dia Bruce Lipton, entre outros biólogos, vê a influência do meio externo, do ambiente sobre a célula, sobre a alteração não só no núcleo, como em toda a estrutura celular. Então ele percebeu isso nos estudos. Ele percebeu que as emoções, o que sentimos, os conflitos chamados de DHS, que são os traumas psicoemocionais, eles alteram os tecidos que nós classificamos entre endodérmicos, mesodérmicos e ectodérmicos. Aqui no mesodérmico, pela medicina tradicional, é só um tipo de tecido, mas o Hammer percebeu que alguns tecidos mesodérmicos tinham comportamento endodérmicos e alguns tecidos mesodérmicos tinham comportamento ectodérmico. Então ele chamou de mesodérmico novo e mesodérmico antigo. Então nós temos 4 classificações de tecido, nós vamos ver um pouquinho melhor. E essa mudança nos tecidos, ela acontecia para mudar a função desse órgão, desse tecido, e porque ele existe, e isso existe um sentido biológico para isso acontecer. Nada disso, nada do que é considerado doença pela nova medicina germânica, acontece em vão ou acontece de uma forma ruim, tudo tem um sentido biológico de sobrevivência. Então ele descobriu a conexão que a gente chama de tríade entre o conflito, né, a localização no cérebro e a manifestação do órgão, que é a psique, cérebro e órgão. Então ele fala também que nós vivemos em simbiose com os micro-organismos e eles têm função importante na nossa saúde. Nós vamos ver que tem uma fase, que a gente chama de fase PCL, que os micro-organismos vão ter um papel importante na nossa saúde, eles vão ter um papel importante num programa que vai ter a doença, digamos assim. Então, o que chamamos de doença hoje em dia, pela medicina germânica, tá, é considerado apenas como uma fase do programa biológico de sobrevivência frente a uma resposta de um trauma, um conflito psicobiológico. Tá? Então, as doenças e enfermidades são parte de um programa especial da natureza e nós devemos entender a doença e não lutar contra ela. Então, isso é muito legal, muito bonito, que nós entendemos que o corpo, ele não tem um erro, na verdade. Né? Se a gente pensa em doença autoimune, se a gente estuda medicina germânica, isso muda muita compreensão. Na verdade, não é algo que deu errado, é um organismo, é uma estrutura de 300 mil anos de evolução que, se a gente pensar desde o desenvolvimento embrionário, da primeira mitose celular e tudo que vem acontecendo no desenrolamento embrionário para chegar no ser vivo que nós temos hoje, com tantas funções que a gente chama de funções inconscientes acontecendo o tempo todo, então existe um organismo muito inteligente por trás. Então, talvez a forma de nós enxergarmos a doença esteja errada, né? Então, nós também podemos ver ela de uma forma diferente, como a medicina germânica propõe, tá? Aqui, as 5 leis biológicas bem resumida para vocês, tá? Só para a gente caracterizar elas, como que o Hammer caracterizou. A primeira lei, ela é dividida em 3 pontos, tá? Todo câncer ou enfermidade equivalente origina-se de um DHS, ele chama de DHS em homenagem ao filho, que chama Dirk, o falecido filho. Então ficou Dirk-Hammer Syndrome, tá? Que é um choque biológico. Quando a pessoa vive um conflito traumático, quando ela vive isso sozinho, quando ela vive isso de uma forma inesperada, é como se fosse um assalto, por exemplo, não é uma coisa que a pessoa está esperando, que ela vem vendo acontecendo. De repente vem e acontece aquele choque. Então esses choques, o Hammer fala que muda os nossos tecidos que geram doenças. O conteúdo do conflito determina a localização do foco de Hammer lá no cérebro e também no órgão afetado. Então é a tríade que a gente fala, psique, cérebro e órgão, a sincronicidade entre eles. Ele fala da importância do sentir biológico. Não é o que acontece, na verdade, não é o evento que acontece, mas sim como a pessoa percebe aquele evento. Né? É igual eu falo, uma pessoa pode estar com um companheiro, com uma pessoa lá, e quando ela tem um divórcio, ela sentir aquilo de uma forma muito ruim, ficar deprimida, triste e tudo mais, ou ela pode simplesmente ter uma mudança de vida, a pessoa corta o cabelo diferente, compra um carro novo, enfim, ela pode ver aquilo como um fator positivo, então tá sempre, a gente fala, tá sempre em quem vai analisar isso, né? Tá sempre no observador, de acordo com os arquivos que a gente tem no nosso subconsciente, que foram gravados, que foram arquivados e aprendidos durante a nossa infância, principalmente do 1º ao 4º ano ali, desde o nosso nascimento até o 4º ano, então tudo isso vai responder
vê de acordo com o que a gente vivencia. Então eu sempre falo para as pessoas, nunca tente adivinhar o que vai acontecer com a pessoa, qual doença que vai acontecer, o que vai acontecer com você a partir do evento. Mas o contrário, o que o seu corpo mostrou, a alteração que o seu corpo mostrou, nos diz o que você sentiu. Então seria o caminho contrário, tá? A segunda lei, ele fala das fases do conflito, que nós vamos falar, os conflitos, quando acontece esse trauma, depois vai acontecer algumas fases de desenrolamento do programa biológico. O sistema ontogenético dos tumores e das enfermidades, como que essas doenças se encaixam dentro dessas fases, como que é a fase de cada doença, digamos assim, após o conflito emocional. E a quinta lei cada programa especial tem um sentido biológico, tá? Pessoal, rapidinho eu já saio dos slides, tá? Mas isso aqui é legal. Aqui é uma parte bem importante para vocês, para quem não tem conhecimento de medicina germânica, ou quem está tendo o primeiro contato, isso daqui é muito legal. Ó. Eu dividi de um jeitinho para ficar bem tranquilo. Como é que o Hammer entendeu? Embriologicamente, isso para a medicina tradicional também, tá? Durante a nossa mitose celular, como a gente está lá na barriguinha da mamãe, a gente tem o desenvolvimento de tecidos neurais, tá? De áreas centrais, e a partir desses tecidos nós vamos ter um desenrolar de outros tecidos, de outros órgãos, de outras estruturas do nosso corpo que vai nos moldando, tá? Então, bem resumido, nós temos a formação do tronco cerebral, tá? Nós temos a formação do cerebelo, da substância branca e do córtex cerebral. O tronco cerebral, quando ele se forma, ele vai dar origem a um tecido que nós chamamos de endodérmico, que é o tecido mais arcaico nosso, tá? É o tecido mais antigo. O cerebelo, ele já vai dar origem a um tecido que nós chamamos de mesoderma antigo. Então, esses dois tecidos, o tronco cerebral e o cerebelo, dando origem ao mesoderma antigo e o endodermo, nós chamamos de cérebro antigo, ou cérebro reptiliano, é o cérebro mais arcaico nosso. O mesoderma novo, que já é derivado da substância branca da medula cerebral, ele, junto com o ectodérmico, que é derivado do córtex cerebral, que é a substância cinzenta, eles vão ser classificados como cérebro novo, que já vão ter respostas voltadas aos mamíferos, resposta voltada aos seres que vivem em sociedade. E também o Hammer entende que na classificação desses tecidos nós temos micro-organismos específicos que trabalham nas fases, ou seja, eles trabalham como se fossem funcionários e operários de uma forma positiva pela medicina germânica em cada tecido. Então, os tecidos do cérebro antigo, nós temos a presença de fungos e micobactérias. Do cérebro novo, que é o tecido mesoderma novo e ectodérmico, nós temos a presença de bactérias grandes, né, as macrobactérias, e os vírus hipotéticos, tá? Aqui existem, porque pelo Hammer isso é muito complexo. Eu nem vou entrar na questão do vírus, tá? Ainda mais hoje em dia na fase que nós estamos, porque daí é muito pano para manga. Sim. Mas vamos considerar assim como os vírus hipotéticos, tá? Como se fossem funcionários que vocês vão ver, eles vão participar de uma forma positiva na fase de reparação dos tecidos, ok? Aqui, para fechar, a fase de cada conflito, tá? Como é que a fase dos programas biológicos, como é que todos os programas a partir de um conflito emocional funcionam. Bem resumido, pessoal, eu vou ser rapidinho aqui, ó. Quando nós estamos de dia, nós temos a ativação do sistema nervoso simpático, ou seja, a maior alta do sistema nervoso simpático, e depois quando nós entramos, começa a escurecer, a gente começa a ficar com sono, começa a entrar à noite, nós entramos em parasimpaticotonia ou vagotonia. Então nós temos de dia simpático, de noite parasimpático. Por isso nós falamos que o sono é reparador, muitos hormônios são liberados aqui, né? Muitos tecidos são reconstruídos aqui. Quando nós temos um choque biológico, um conflito, por exemplo, a pessoa é assaltada, a pessoa, enfim, acontece um conflito de ataque, alguma coisa nesse sentido, ele tem um conflito aqui, um choque, puf. Nós falamos que nós saímos da fisiologia normal e nós entramos numa fisiologia extra, uma extrafisiologia, uma simpaticotonia, um hiperestresse muito grande. Então aqui nesse gráfico, os tecidos eles vão tendo alterações da fase ativa. Quando nós falamos do cérebro novo e do cérebro antigo, hoje nós vamos falar do cérebro novo, que dá origem à epiderme. No cérebro novo, quando nós temos a fase ativa, nós temos a ulceração dos tecidos, nós temos a necrose do tecido, ou seja, ele faz micro buraquinhos nesses tecidos que não é visto a olho nu.
mas microscopicamente há ulceração desse tecido. Quando nós falamos do cérebro antigo, na fase ativa, ele não tem a ulceração do tecido, ele tem a multiplicação do tecido. O tecido cresce. Esse cérebro antigo, ele aumenta a função do tecido nessa fase. Então as células daquele tecido, elas se multiplicam, tá? Então aí a gente tem vários tipos de câncer, vários tipos de doença, tá? Que a gente não vai entrar aqui, mas tem várias doenças que vão acontecer nessa fase ativa, tá? Muitas vezes essa fase é assintomática, na maioria das vezes, tá? Algumas outras são sintomáticas, mas o grande lance é que na pele, quando a gente vai falar dela, nós vamos lembrar um pouquinho mais, aqui nessa fase ativa, quando a pessoa está vivenciando o conflito, ela tem a ulceração do tecido. Quando ela resolve o conflito, a conflitólise, o ladrão foi embora, o susto passou, aquela separação que eu tinha daquela pessoa que estava longe, eu não tenho mais, ela voltou para casa, a filha que estava lá nos Estados Unidos voltou me visitar, eu tenho a resolução da conflitólise, tá? Eu tenho a resolução do conflito, eu tenho a conflitólise que a gente chama. Nesse momento, o nosso corpo entra numa vagotonia, numa parasimpaticotonia muito grande, que a gente chama de fase PCL. A primeira fase a gente chama de PCLA, que é uma fase inflamatória. Aqui os micro-organismos vão fazer papéis importantes. É aqui que a pessoa tem febre, aqui que a pessoa tem a inflamação, aqui que ela tem normalmente a dor, aqui que ela tem os sintomas, é aqui que ela vai no médico. Por incrível que pareça, muitas vezes, ela busca o serviço de atenção à saúde, o médico, depois que ela resolve o conflito, porque é aí que aparece o sintoma. E muitas vezes ela fica buscando algo que está acontecendo naquele momento, mas na verdade já passou. Então isso é muito bacana de entender, tá? Porque na fase de cura, muitas vezes a gente tem o sintoma, e isso confunde muito, porque a gente chama isso de doença, né? A gente acha que isso é negativo, mas na verdade isso é positivo. Os tecidos do cérebro antigo, nessa fase, aqueles tecidos que se multiplicaram, as células que são multiplicadas, elas são comidas, fagocitadas, elas são debridadas por esses micro-organismos. Do cérebro novo, como na pele, por exemplo, a pele faz buraquinho na fase ativa, e nessa fase de reparação são preenchidos essas estruturas, esse tecido que foi debridado, que foi necrosado. Então ele tem a reparação tecidual também por micro-organismos, tá? Aqui no meio a gente tem a epicrise, ou crise epileptoide, que é uma crise simpática para a drenagem do edema, não só no órgão que está acontecendo toda essa reparação, que eu falo que é como se fosse pedreiros trabalhando ali para reorganizar a casa, digamos assim, para reconstruir aquela casa que estava sendo quebrada, no meio da construção, como se fosse uma descarga, como se fosse chegar um vasculante lá para limpar toda aquela sujeira, a gente tem a epicrise, porque lá no cérebro a gente está com edema também. Lembra que acontece a tríade, psique, cérebro e órgão? Lá no cérebro a gente também está tendo edema, por isso que tem as dores de cabeça nessa fase, tem alterações que a gente vai ver a nível de perca de memória rápida quando são conflitos da pele. Então tudo isso é por causa dos focos de Hammer que estão em edema. Então a epicrise é para drenar, é uma fase importante, e nessa fase as pessoas têm algumas alterações que a gente também não vai entrar muito, mas ela tem uma característica própria. Passou essa epicrise, a gente entra na fase de cicatrização, a fase PCLB, a fase que vai voltando ao normal. Depois a gente entra na normotonia, que é dia, noite, assim como tudo funciona, tá? Então, num resumo geral, tá? Se a gente pegar um conflito aqui, um susto, por exemplo, lá, um medo territorial muito grande, a gente tem ativação de áreas respiratórias, tudo mais, se eu levo um susto, e depois que eu resolvo o conflito, né, eu tenho a parte de reparação, por exemplo, parte inflamatória, a gente pode ter as bronquites, as gripes, as asmas, enfim, a parte... quase caiu minha câmera aqui. A parte de doenças respiratórias na inflamação após o susto, tá? O ataque. Então a gente não vai entrar nisso, mas cada tecido, cada órgão vai responder a uma emoção específica. Indo adiante aqui está um pouquinho mais bonitinho, tá mais fácil de vocês entenderem. Eu acho muito legal esse daqui, do passado futuro. Mas aqui é o que eu mostrei para vocês, tá? Simpaticotonia, de dia e de noite. Quando a gente está no DHS, que a gente está no hiperestresse, a gente tem algumas alterações simpáticas na emoção também. A gente perde o sono, a gente perde a fome, a gente tem sempre reações simpáticas, efeito simpático no nosso corpo. Depois que a gente resolve o conflito, que a gente entra na fase de reparação, aí a gente tem sono, a gente tem bastante fome, a gente fica relaxado. Muitas vezes a gente tem sintomas, o corpo está dolorido, mas a mente parece que ela está bem, que ela está relaxada. Tá? Então a gente vai entrar um pouquinho mais agora na epiderme e na derme, pessoal. Vamos lá, aqui terminando os slides já. Epiderme, tá?
tecido derivado lá do córtex sensorial, tá? Ele é controlado pelo córtex sensorial, é um tecido ectodérmico, igual a gente viu do cérebro novo, e a epiderme, ela é essa parte aqui da pele, pessoal, ó, essa parte vermelhinha. O amarelo aqui já seria a derme, tá? Aqui um folículo do pelo aqui, e aqui já é o tecido conjuntivo mais abaixo. Então hoje nós vamos falar só essa parte vermelhinha aqui, tá? Falando disso, a gente sabe que aqui nós temos uma divisão na epiderme entre superficial e profunda. Então nós vamos ver que tem conflitos que atingem a camada superficial e tem conflitos que atingem a camada profunda, tá? Então, como eu coloquei aqui mais resumido para vocês guardarem, tá? A epiderme, ela vai representar sempre um conflito genérico de contato ou de separação. Então, o que a gente fala assim dentro da epiderme? É sempre um conflito que tem que ter um contato ou um sentimento de contato. Então, a gente sempre fala assim, é um contato que eu estou tendo, que eu não queria ter, isso vai me gerar um conflito da epiderme, da pele. Então, se eu estou tendo um contato que eu quero eliminar esse contato, um contato que está sendo ruim para mim, que eu não quero ter esse contato, isso vai me gerar alterações de ulceração ali na região da epiderme, e a gente vai entrar naquele ciclo dos conflitos que nós falamos e vamos falar mais um pouquinho. Quando a gente tem também um contato que eu não queria perder, quando eu tenho o desprendimento desse contato, que eu não queria me desprender, que eu não queria perder, ou quando eu tenho o medo de perder esse contato, nós também temos a outra faceta desse conflito de separação, de contato e de separação. Então, assim, é um contato genérico, se a gente falar de uma forma genérica, é um contato que eu não queria perder, que eu tenho medo de perder, o que foi perdido, foi tirado de mim esse contato, eu perdi esse contato, ou um contato que está chegando perto e que eu não quero, ou um contato que está próximo a mim, e esse contato não é bom para mim, eu quero eliminar esse contato, eu preciso sair de perto desse contato. Então esses conflitos são os genéricos, depois a gente vê que cada doença tem um pouco mais específico, mas o genérico da epiderme vão estar sempre relacionados ao conflito de contato. Lembra que a gente falou que tem a fase ativa e a fase PCL, a fase depois da resolução? Muitos dos sintomas, a gente vai ver que dos que eu vou falar, somente a vitiligo, que acontece na fase ativa, durante a fase que a pessoa está vivenciando aquele estresse, tirando o vitiligo, todas as outras que eu vou falar para vocês acontecem na fase inflamatória, na fase PCL, que é depois que a pessoa resolve o conflito. Então é assim, se eu tenho um conflito de contato, por exemplo, eu tenho um filho e ele se muda para um outro país para fazer uma universidade, qualquer coisa nesse sentido, eu sinto esse impacto de uma forma muito forte, eu não consigo vivenciar ou engolir isso de alguma forma, isso me machuca muito, depende da forma que a pessoa vivencia isso. Então se ela sente esse conflito, ela entra na fase ativa. Nesse momento, ela não tem os sintomas. Ela vai ter alguns sintomas que eu vou mostrar para vocês mais específicos, mas é quase assintomática. Porém, quando esse filho retornar, ou quando esse pai entender, ou ver isso de uma forma melhor, enfim, quando ele sair do conflito ativo, ele vai ter a resposta. Pode ser uma ligação que ameniza isso, igual a gente fala que coloca em balanço, a gente continua com o conflito ativo, mas ameniza, sai dele de certa forma, ele não se resolveu, mas eu paro de pensar naquilo. Isso já pode colocar a gente numa fase também já de balanço, de resolução, mas a gente fica em balanço ativo e resolve. Aquela pessoa que fica tendo os sintomas ou as doenças que a gente vai falar e não se cessam. Então a gente fala que essa pessoa está em balanço. Ele resolveu, mas não resolveu, resolveu e aconteceu de novo, ou ele não tá, ele só está amenizando e não está resolvendo. Então é interessante porque quando a gente tem a resolução, quando a gente tem aquele recontato, ou quando a gente consegue tirar aquele contato que a gente queria se afastar, é a hora que a gente vai ter exatamente as reparações que vai nos dar as doenças pela medicina tradicional, tá? Nós não vamos falar da derme, mas só um resuminho aqui. A derme é o córeo, né? Ela é de origem do cerebelo, ela é controlada pelo cerebelo. Então ela também é dividida aqui em camada superficial e profunda. Eu estou falando da camada superficial e profunda bastante, mas já vou adiantar aqui. A camada profunda da epiderme e superficial da derme, elas contêm os melanócitos que vão produzir melanina. Tá? Então, se a gente pensar na coloração lá da pele, os conflitos, as lesões, as doenças ligadas a essas alterações, como os melanomas, que nós não vamos falar, tá? Que ele já entra na derme, eles acontecem nesses tecidos que são, que tem as células que vão liberar a melanina. A melatonina. Legal. Melanina, perdão. Aqui, o conflito da derme, então, tá? A gente não vai entrar, mas um conflito genérico seria de ataque
de ser atacado, um ataque à integridade, tá? É sempre um conflito, pode ser um ataque físico, igual a gente fala aqui na epiderme, também pode ser um desprendimento, né, físico, ou pode ser também virtual. Eu não preciso ter tido aquela perca daquela pessoa, aquela separação daquele conflito. Eu posso ter isso, eu vivenciar isso de uma forma virtual, de uma forma emocional, né? Não precisa, o ataque também não precisa ser físico, igual um gelo, igual um sol, igual uma queimadura. Ele pode ser um ataque à integridade por algo que alguém me fala, né? Aquela pessoa vem e fala uma coisa, puxa, isso me machucou, isso me atacou, ou eu vejo algo que ataca a minha integridade, eu vivencio algo, eu de certa forma estou inserido em algo que ataca a minha integridade. Então esses são os conflitos da derme, tá? Eu vou desenhar bem rapidinho, tá? Para você, um resumo de tudo isso que a gente falou, para a gente entrar direto nas doenças. Deixa eu só ver como é que tá meu tempo, que eu preciso deixar um tempo, porque o Christopher tá no finalzinho, prometo, tá mais rapidinho aqui. Pessoal, vai lá. Um resumão só para vocês entenderem tudo isso daí, tá? Deixa eu mudar a câmera aqui. Tá. Pessoal, tá dando para ver o quadro aí, tudo bem? Tranquilo? O que nós vamos entender aqui? Só um resumão de tudo isso, tá? Nós temos um DHS, que é um conflito emocional. Pá! O cara lá tem um conflito, um susto, um trauma, alguma coisa nesse sentido, tá? Nós vamos ver que isso aqui vai impactar, igual a gente falou, digamos assim, em 3 vertentes aqui. Nós vamos ter um impacto direto sobre o córtex, pode ser sobre o córtex, né, igual a gente fala, sobre a área do córtex, sobre a substância branca, vou colocar resumido aqui, tá, pessoal? Aqui nós podemos ter um impacto sobre o cerebelo e sobre o tronco cerebral, dependendo do conflito, tá? Então a gente tem tudo isso daqui. Se for do córtex aqui, a gente vai ter os tecidos ectodérmicos relacionados, tá? Se for substância branca, os tecidos mesodérmicos novos, tá? Ectodérmico é pele, periósteo, ductos, alguns conductos, tá? Então aqui a gente entraria em vários tecidos que são de várias áreas dos órgãos. A curvatura menor do estômago, por exemplo, ela é ectodérmica. O estômago, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu falo desses tecidos tudo, se a gente pega a curvatura maior do estômago, por exemplo, ela é de tecido endodérmico, de origem do tronco cerebral. A curvatura menor, ela já é tecido ectodérmico, junto com o piloro também. Então você vai ver que muitos órgãos têm muitos tecidos misturados junto ali, e cada um vai ter uma função diferente. O cerebelo, continuando aqui, ele é mesodérmico antigo e o tronco cerebral endodérmico. Então, se a gente tem um impacto sobre esses tecidos, nós vamos ter... deixa eu colocar aqui de outra cor para ficar mais fácil. Nós vamos ter algumas funções específicas aqui. Ó. Nós vamos fazer assim, ó, cérebro novo e cérebro antigo. Se nós estamos na fase ativa do conflito, tá? A gente chama de fase de estresse, lá a fase ativa. Esse tecido aqui, ectodérmico e mesodérmico novo, eles vão ulcerar, eles vão fazer buraquinhos. Se a gente falar da pele lá, que a gente vai falar do ecto, ela faz micro-ulcerações, tá? Então, a necrose celular. Aqui, os tecidos do cérebro antigo, eles vão ter aumento das células, eles vão ter multiplicação celular. Quando a gente fala que a gente passa para a fase PCL, aqui a gente resolve o conflito aqui, né? A pessoa fica feliz, fala, nossa, aqui resolveu. Ele vai entrar na fase de cura, PCL, que tem a crise epileptóide, e depois a PCL-B, que é a fase cicatricial. Nessa fase de cura, esses tecidos que abriram um buraquinho ali, que são do cérebro novo, eles vão ser fechados, eles vão ser depositados, eles vão ser reconstituídos, tá? Que vão ter as ações do micro-organismo. Esses que aumentaram, eles vão ser debridados, eles vão ser fagocitados. Aquelas células que aumentaram para ter uma função, não precisa mais dela. Os funcionários que foram contratados, e agora eles vão ser demitidos por micobactérias, por fungos, por tubérculos, bacilos, enfim, a gente tem várias outras bacilos aí. E entrando na pele agora em específico, tá? Nós vamos falar da pele ectodérmica, então, aquele desenho que eu fiz lá anteriormente, nós dividimos a pele aqui no meio, nós temos a pele ectodérmica e a mesodérmica antiga, tá? Que é antiga. Então aqui a gente tem a epiderme e aqui a gente tem a derme. Igual eu falei, a gente divide elas em superficial e profunda. Então, na epiderme profunda e na derme superficial, nós temos a produção
de melanina pelos melanócitos. Nós temos uma pele com produção de melanócito. Quando nós temos a fase ativa que ulcera isso daqui, o tecido mais interno aqui, mais profundo da epiderme, ele é ulcerado também. Então essa região que produz melanina da epiderme, ela é ulcerada, ela diminui a função. Então aqui, se ele produz essa, digamos assim, esse tom mais escurecido da pele, a cor da pele, digamos assim, se nós temos essa debridação, a ulceração desses tecidos, nós vamos ter as manchas brancas nessa região, tá? Nós vamos ter uma lesão numa área que tem uma produção de melanina ali da epiderme. Então aqui que vai entrar o vitiligo, tá? Vitiligo. Aqui em cima a gente vai ter nesse tecido mais superficial da epiderme todas aquelas reações de pele, desde uma coceira, desde os eczemas, tá? As dermatites, todas as outras a gente vai ver aqui. Aqui se a gente falar, a gente não vai falar hoje, mas se a gente falar do córion aqui da derme, aqui a gente vai encontrar os melanomas, os cânceres, tá? Os melanomas, tudo nessa região aqui. E se a gente for falar da herpes zoster, que é já mesodérmica antigo, que ela é já dessa pele mais profunda aqui da derme, ela acontece aqui, a herpes zoster. Hoje nós vamos falar da herpes ectodérmica, tá? Que é diferente da herpes zoster, são duas coisas diferentes. Então essa aqui é da pele mais superficial e a herpes zoster é mais profunda, tá? Então a gente vai falar dessa herpes aqui hoje. Agora é mais rapidinho, pessoal, prometo que vai ser bem rapidinho, que eu vou falar dos conflitos e vou mostrar algumas fotos dessas doenças, tá bom? Daí eu vou deixar com o Christopher, porque ele tem um assunto fantástico aí pra mostrar pra gente. O celular deu um tombo aqui, né? Legal, isso quem faz pessoal ao vivo sabe, né? Obrigado. Quem sabe faz ao vivo, na verdade. Tem um jeito de resumir tudo, mas é bem bacana, tá, pessoal? Aqui é o resumão de tudo que eu falei pra vocês, tá? Então, só pra gente entrar já de cara agora nos conflitos, conflito de separação da pele é um contato que eu temo perder, né? Eu perdi esse contato, ou medo de perder esse contato físico, de se separar. Um macetinho, para vocês já entenderem, se for as regiões antero-interna do corpo, se for a parte anterior ou interna da pele, seja no braço, na perna ou na região do corpo, a gente sempre fala que são conflitos de que eu não quero perder aquele contato, que eu não queria ter aquele descontato, aquele descolamento, aquele desprendimento. E se a gente vê que são em regiões póstero-externa do corpo, a gente já sabe que é um contato indesejado, é algo que eu quero, essa região mesmo, do tríceps, a região posterior, se a gente pensar na posição anatômica, a região das costas, né? Então é uma região de um contato que eu quero, longe esse contato, eu não quero ter esse contato, eu quero me afastar desse contato por algum motivo, tá? O local do conflito, o local da alteração na pele tem muito a ver com o conflito. Se a pessoa tem, por exemplo, roubaram o relógio, que era o relógio lá que o vovô deu, tinha tanto importância para ele pode ter a alteração naquela região do punho. Se era, por exemplo, um lugar que ele pisava, um lugar que ele andava e hoje em dia ele não sente que ele não anda, não pisa mais, ele pode ter a reação na parte dos pés, por exemplo. Então a gente vai falar que o local tem muito a ver com o que a pessoa sentiu. Então aqui dentro as doenças, tá? As neurodermatites na pele, as eczemas, urticárias, alergias de contato, a herpes, né, não zoster, a psoríase, a vitiligo e a alopecia, elas acontecem na fase ativa, por isso que eu coloquei o FA. Todas as outras aqui acontecem na fase de reparação após o conflito ou na fase de balanço, igual a gente fala, não resolveu, mas atenuou. E a rubéola, que o Christopher vai falar tudo certinho, né? Que eu não te roubar o tema, mas prometo que aqui agora é o finalzinho mesmo, tá? Pessoal, igual eu falei antes, nem vou entrar aqui, tá? Mas a fase ativa, eu falo que é quase assintomática, por quê? A pessoa fica com a pele seca naquela fase ativa, a pele fica áspera, fica pálida, fica fria, tem descamação, a sensibilidade vai diminuindo, ela parece que vai perdendo um pouco da sensibilidade, tá? Mas o grande lance, que lembra que tem a tríade de psique, cérebro e órgão? Na área do cérebro também está acontecendo alterações, e nessa fase a gente tem uma disfunção temporal na memória de curto prazo. Então é muito comum pessoas que têm perca, seja familiares, que a gente fala num descontato, uma pessoa faleceu, um parente faleceu, e ela ter depois disfunções de memória. Por quê? Tudo isso tem uma função biológica, esse programa, igual o Hammer fala. A função disso é atenuar a dor causada pela ruptura do contato, não só o contato físico, mas o contato psicobiológico, o contato psicoemocional, que isso também ataca a gente. Então a gente tem uma diminuição da percepção da memória, a gente começa a ter síndrome
síndromes de ficar relento ali, a pessoa fica às vezes sem saber o que está fazendo, abre a geladeira, não sabe onde deixou uma coisa ou outra, mas na verdade é para atenuar aquele sentimento forte que está machucando tanto ela, tá? Depois a gente entra na fase inflamatória, que é a fase pós-resolução, né? Resolução do conflito. Então, a gente tem hiperemia, vermelhão, toda a fase inflamatória, pele quente, o comichão na pele, a pele é demasiada, né? No início dessa fase a sensibilidade ainda diminui mais, as dificuldades de memória se agravam mais ainda, porque o foco de Hammer lá, ele também entra em edema, assim como a pele, assim como o tecido entra em edema, lá no cérebro aumenta o líquido. Então esse aumento do líquido lá, no foco de Hammer, também altera as funções das glias, da macroglia e da microglia, tá? Então a gente tem um sentido biológico atuando a dor pela ruptura do contato, beleza? A crise de ausência, principalmente na epicrise, quando eu falo que tem aquela drenagem, então são momentos específicos, a pessoa está tudo bem, de repente ela tem alguns minutos ali de ausência, né? E isso acontece, depois vem a cicatrização com prurido, a hipersensibilidade nesse momento, a pele muda, ela fica hipersensível, tem a esfoliação, aquela descamação, a pelezinha branca, assim, igual quando a gente toma um sol, né, a gente está lá na fase ativa, tomando sol, depois a gente tem o descamamento da pele, tá? Então tudo isso que já participa. Então para fechar, pessoal, nós temos os relés também, toda vez que a gente tem um trauma, a gente é impactado por modalidades e submodalidades, que a gente chama dentro da hipnose ou da programação neurolinguística, e são todas essas sensações nos nossos sentidos. Então, quando eu sou impactado, aquele som, isso, perfeito, 5 sentidos ali, e quando eu tenho um som que eu ouço, a visão, aquilo que eu vi naquele momento do trauma, o cheiro que estava naquele momento do trauma, tudo isso, né, o tato, o que a gente sentiu, o que a gente estava vestindo, tudo isso são trilhos que a gente chama de relé, que muitas vezes a pessoa passa pelo conflito, mas depois esse relé faz ele voltar para a fase ativa, que é o que as pessoas falam, que a gente chama de balanço, tá? Indo agora diretamente, para a gente fechar, agora bem rapidinho mesmo, nós vamos falar sobre as neurodermatites, tá? Neurodermatites, aqui alguns exemplos das fotos, eu não vou enrolar muito, mas vamos lá direto. Quem já teve ou conhece alguém que tem neurodermatites, tá? Acontece muito em criança, por quê, pessoal? Para a biologia, para o sentimento biológico, a sensação de descontato, principalmente da mamãe e do papai ali, são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Se nós perdemos o contato, a chance de nós morrermos no reino animal é muito grande. Então nós temos um conflito biológico muito forte. Então as neurodermatites, para ser mais específica, assim, um contato que temo perder ou perdi o contato. Ele escapou pelas minhas mãos, eu não pude segurar o contato. Lembra que a gente falou do local? Então, quando é nas mãos, pode ser que a pessoa não queria perder aquele contato ou ela segurou algo que ela não queria, né? Aquilo ficou nas mãos dela. Sim. E ela não queria segurar aquilo. Outra faceta também, eu queria muito ter esse contato. Eu sentia falta desse contato e de repente ele veio nas minhas mãos. Entra na fase de resolução. Eu sempre quis ter isso nas minhas mãos, né? Isso pode ser um objeto, pode ser uma coisa figurada, aquele emprego, aquela posição, aquilo que é meu, né? Aquilo que eu conquistei. Então, e também a faceta contrária, né? Um contato indesejado, não quero esse contato, eu quero me separar, afastar desse contato, né? No caso dos bebês, um bebê que sente o desprendimento da mamãe, tá? E biologicamente ali, a mamãe vai trabalhar, por exemplo, ele se sente abandonado, sozinho, não é culpa da mamãe, é um sentimento biológico ali, mas existe essa percepção, quando a mamãe volta e amamenta ele, a área que toca o seio da mamãe, pelas ocitocinas, pela tudo isso que a gente já foi falando de sensibilidade, sistema nervoso, ele reconhece a mamãe e nesse momento ele entra na fase de reparação, de inflamação. Então ele tem as neurodermatites na área bucal, na área da face, tá? Então aqui sempre os contatos, igual a gente falou, alguns outros exemplos aqui rapidinho, tá? Vários locais de neurodermatite, igual a gente falou, cada local vai ter uma influência, os pés, a cabeça e tudo mais, tá? Então nós podemos dar um reconhecimento, um nome para cada emoção de acordo com o local que ela tiver. Eczemas, né, um pouco mais profundo ali, os eczemas são alterações um pouquinho mais, digamos assim, mais complicadas a nível de recuperação, a nível de sintomatologia para o paciente, tá? Então nós temos em várias áreas do corpo também. Então nós temos o quê? Uma ruptura de contato de separação brutal, principalmente em bebês, porque a gente fala que é brutal porque ameaça a nossa sobrevivência. Então eu me separei de algo que eu não poderia me separar de jeito nenhum, não poderia perder aquele contato. Arrancaram um pedaço de mim. O contato eu não suporto mais, não consigo e não posso me separar desse contato, né? Se eu perdi esse contato, eu não suporto viver sem esse contato. Eu estou pisando
em algo que não gosto, eu estou pisando num lugar que eu não gosto, num lugar que eu sou agredido, num lugar que eu sou atacado, num lugar que não quero, que não sou bem-vindo. Eu sempre pergunto aos pacientes que têm essa sintomatologia, né, que tem os eczemas ou qualquer alteração de pele, do que você está se separando, né? Você fala para as pessoas, se perguntar quando tem essas alterações, do que eu estou me separando? Do que eu me separei e não gostaria de ter me separado? Do que eu estou sentindo falta daquele contato? Ou do que eu não consigo me separar, eu quero me separar, eu quero isso longe de mim e não estou conseguindo me separar disso. Então esses são os conflitos dos eczemas. Aqui outros exemplos, tá? Geralzão. Pode ser no rosto, tem mais leves, tudo mais, dependendo da intensidade e da carga do conflito. Nós temos também a urticária, também, tá? Aquela que coça bastante, toda aquela irritação na pele. Então nós temos também, muito em crianças, também acontece muito, porque as crianças passam por muitos conflitos de separação, seja dos papais para ir na escola, seja um momento que a hora que tá tudo beleza com os amiguinhos na escola, muda de turma, muda de professora. Então tem vários conflitos que a gente vai vendo que acontecem mais na infância, porque existem esses conflitos biológicos, e isso, na percepção da criança, é muito diferente da percepção do adulto, né? Nós tentarmos entender que a cabeça de adulto é muito difícil, mas para uma criança, naquele momento, o conflito de separação é muito forte. Então nós temos já nesse caso da urticária, um conflito de separação com atentado à integridade. Então ele tem esse anexo de atentado à minha integridade. Então normalmente está relacionado a figuras centrais, o pai, ou uma figura que é o meu professor, meu mentor, sempre uma figura central na minha vida. Então ela sempre tem um conflito junto de repugnância ou irritação, que é esse ataque à integridade. Então assim, aquele contato, aquela pessoa me dá urticária, as pessoas normalmente falam, me dá coceira, aquela presença daquela pessoa me irrita, eu não quero aquela pessoa perto de mim. Normalmente as urticárias estão mais relacionadas aos conflitos, os contatos que eu quero me afastar. Então são conflitos que eu quero longe, esse conflito me ataca, ele me causa um certo asco, digamos assim. Então tem sempre esse conflito junto, tá? Vamos andando mais um pouquinho. A herpes não zoster, tá? Ela acontece normalmente ali nas mucosas, tá? Na região, principalmente do delineamento das mucosas. Aqui eu vou mostrar mais umas. Tem várias, tem a área genital também, tá? Toda a parte íntima. E esse conflito é um conflito de separação semi-íntima. A gente chama de local, porque o local tem a ver também com essa relação. Então eu perdi o contato com aquela pessoa íntima, pode ser o parceiro, o filho, eu não beijo mais, eu não sou mais beijado como eu era, eu não tenho mais aquele contato do beijo com aquela pessoa, eu não tenho mais o contato sexual, eu queria ter o contato sexual com aquela pessoa e tive, lembra que tem a reparação? Então assim, se a pessoa deseja muito também aquele contato e tem, ela pode entrar nesse conflito também. Eu não disse por medo de gerar problemas ali na boca, então eu não deixei sair aquele bocado auditivo, aquelas palavras, para não gerar problemas. Não falo mais com uma pessoa que gostava muito de falar, é uma perca de contato também. Pressenti uma separação, eu estou farejando que ele vai me largar, eu estou farejando que nós vamos se separar. Pressenti uma separação. Medo de não ser mais visto pela pessoa amada, vai pegar a região dos olhos, é uma pessoa íntima, não precisa ser um parceiro, mas pode ser uma pessoa muito próxima. Segredos sexuais, o que está relacionado aos órgãos sexuais, eu queria muito aquele beijo, aquele contato, né? Então essa é a parte das herpes. Terminando aqui, epiteliomas, carcinomas, tá? Já vou entrar diretamente, que eu vi já que eu roubei todo o tempo do Christopher. Puxa vida. Conflito sedutor. Desculpa, não, vai tranquilo, vai tranquilo. Vou fechar Fechar o assunto aqui, fecha o assunto tranquilo aí. Beleza, situação de sujeira, sacanagem, tá, pessoal? Conflitos muito intensos de separação, quer se separar daquele contato, daquela situação, sempre separação, tá? Conviver com uma situação suja, aqui já entra esses valores, né? Ataque contra os meus valores, situação contra os valores, se achando um bode expiatório, normalmente a pessoa fala, poxa, eu tô vivendo como um bode expiatório, eu tô vendo aquela situação, tô participando, eu não quero mais viver aquilo. Estão falando de mim pelas costas, por eu ter me separado, lembra sempre do conflito de separação, tá junto. Me passaram para trás, levando algo das minhas mãos. Me abandonou para ficar com outra, sacaneado, sempre sensação de sujeira ligada àquele descontato. Coloquei minhas mãos em algo sujo. Ou, por exemplo, eu tinha um dinheiro e fizeram lá um golpe e arrancaram aquele dinheiro das minhas mãos. Eu caí naquele golpe, sacanearam eu lá na lotérica. Eu fui lá, o cara falou que era um bilhete premiado. Puxa, levaram todas as minhas custas da minha mão, tudo que eu lutei, tudo mais. A psoríase, tá? Nem vou entrar muito na psoríase, porque... Então, são dois conflitos de separação. A gente fala em fase ativa... Oi? Falhou? Tá falhando. Falhou. E agora? Melhorou? Volta melhorou? Antes da psoríase ali. Agora tá bem tremida. Ao menos aqui para mim. Não sei se o pessoal tá recebendo assim também. O celular ou a voz? Os dois, celular e voz. E agora?
Vê se melhorou agora. Peraí, para mim tá, pode ser, talvez seja minha conexão também. Não sei se alguém pode nos dar Não, um acho que aqui. feedback aí. Deixa eu Agora ver ali. o áudio melhorou agora. Puxa Só vida, hein? Bem devagarzinho. o áudio tá limpo agora para mim. Agora só a parte Uhum. da imagem que ainda tá agora tá voltando agora, Eita, tá? Parece que parece que tá tá voltando. querendo ajeitar. Poxa vida, eu vou Tá, falando aqui, tá? Vocês vão vindo toca a então pelo ficha. áudio. O áudio tá ok? Tá? Então, o Agora conflito da foi. psoríase, Ah, deu? Melhorou? Tá? Então, a deu. gente fala que é um duplo contato. Um que a pessoa está na fase ativa e um em resolução. E tem sempre uma conotação de agressão junto. Então, assim, eu rejeito o contato comigo mesmo. Eu deixo de ser quem eu sou para não ser rejeitado. Eu não devo ser eu mesmo para não ser atacado. Eu tenho que mudar quem eu sou. Eu tenho que deixar uma pessoa para trás. Eu tenho que me separar de uma pessoa e mudar quem eu sou porque a mamãe quer ou porque alguma coisa nesse sentido. Então, é sempre um conflito de separação quando eu tenho que mudar também quem eu sou, uma dupla separação. Tive que perder aquele contato e ainda mudar quem eu sou, como eu disse, por medo de se separar de algo, deixo de ser quem eu sou, ou me separo de mim mesmo. Tiraram de mim de forma injusta, eu me senti agredida, arrancaram aquela amiga, aquele pai, aquela pessoa de mim, raiva da morte, né? Porque a morte é uma agressão, a morte vem de uma forma injusta muitas vezes. Então a gente tem todo esse sentimento da psoríase, todas essas alterações. A alopécia, né, vou Ítalo, entrar muito. Oh, perdão. vou interromper rapidinho. Nós temos 5 minutos para acabar. Eita vida. Pessoal, então, desculpa, tá? Mas, finalizando mesmo aqui, alopecia, separação, tá? Conflitos de separação também, não vou dar muito, mas parte superior normalmente com o pai, as laterais escamãe, tá? Alopecia quando é de origem emocional, a perca do cabelo ali. E a vitiligo, tá? A vitiligo eu falei que é na fase ativa que ela acontece, então quando a pessoa tá tendo aquela alteração lá na epiderme, na parte profunda da epiderme. Então, para finalizar com a vitiligo, que é a última aqui que eu queria mostrar para vocês realmente, então a gente tem, tá focado? Tá, Nós temos tá bem, tá despigmentação bem. das manchas brancas, tá? Então é uma separação desejada, mas impossível, com uma percepção ruim ou feia junto. É assim, eu tô tendo contato com alguém que tá fazendo sujeira. Por exemplo, eu tenho pessoas que estão na minha casa por algum motivo, porque eu sou bom, porque eu participo de alguma coisa, e essas pessoas estão atrapalhando o meu senso comum, a minha vivência, eles estão sujando a minha casa, eles trazem sujeira, eles podem me deixar sujo. Então a gente sempre fala assim, quero deixar de ter um contato indesejado, eu quero aquele contato longe, eu quero aquele contato vá embora de perto de mim, eu quero me limpar, me lavar, apagar a sujeira que aquele contato estava causando, me livrar daquela sujeira. Esse contato está me sujando. E a pessoa se sente que é injusto. Ela fala, é injusto eu permanecer com esse contato, me atrapalhando, fazendo mal a mim. Medo de estar manchado, sujo, com nome sujo. Lembra que a sujeira aqui, hoje em dia, a gente fala muito do financeiro e do moral. Aquela pessoa fala assim, poxa, antigamente, né, minha filha fez isso, manchou o nome da família, a honra da família. Tem a ver com Sim, isso. Hoje em dia, financeiro, né, com toda essa crise e tudo mais, a pessoa ficou com medo, nunca deveu, nunca teve o nome em lugar nenhum sujo, tudo mais, e agora tem um medo de o nome exato. sujar a honra da família e tudo mais. Isso implica, né, vitiligo. Preciso limpar meu nome, né? Alguns autores falam que tem a conotação de racismo, o rejeitar a diferença, a própria pele, eu não quero ter essa pele ou essa herança, conflitos entre pai e filhos, que o filho não quer ter a mesma pele, não quer ter a mesma genética do pai. Enfim, se a gente lembrar do caso do Michael Jackson, por exemplo, se encaixaria de Sim, repente, sim, né, sim. nesse pensamento, né? Perfeitamente. O contato de ser sujo, nojento, sexual. Lembrando que esse conflito é para limpar a pele, digamos assim, é uma limpeza. A gente fala também que pode estar envolvida a separação bruta e profunda de um ser amado, um filho que morre de uma maneira injusta, um filho jovem que morre de uma forma que os pais não esperavam, uma separação injusta do cônjuge. Aí finalizaria a minha parte e entraria em rubéola, que eu acabei, desculpe, eu acabei atravessando, mas para falar sobre Não, rubéola, dejo a palavra com sim, meu amigo Christopher. Sim, muitas graças a todos, muitas graças. Legal. que Gente, isso, desculpa cara. estourar o horário, tá? Eu imaginei que ia ser longo, mas eu achei que ia ser um pouquinho mais Sim, sucinto, mas não teve tranquilo. jeito, mas é legal para vocês entenderem Ó, realmente a... que a gente foi um aulão de primeiro. Acho que dá para ter uma boa consciência do que são as leis biológicas, como a emoção agride a pele, agride o sistema, né? E eu acho que vale a pena só a gente, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, fazer um fechamento e entender que a pessoa precisa se conscientizar onde houve o conflito e quem foi o conflito também para ter um avanço da cura da sua doença, né? Então, ela não adianta somente ela se medicar, ela tentar de uma forma alopática, né? Ela precisa se Uhum, conscientizar e aí onde é que isso. ela resolve o conflito,
né? Ela Isso, e vai ter uma aprender com a melhora. doença, né? Isso. Isso, Eu falo para meus exatamente. pacientes, aprender com a doença, ouvir o próprio corpo, né? E não simplesmente passar Sim. por ela, entender tudo isso e entender o ambiente, porque se isso aconteceu, porque se o ambiente de alguma forma está Sim. alterado de acordo com o que a gente precisa para viver. Então fica de olho no Perfeito. ambiente, entendendo a Perfeito. doença, né? Localizando ela em cada fase, entendendo se ela está ativa, se está ativa, resolver de alguma forma, ressignificar, mudar tudo isso. Se já tiver resolvido, tudo bem. E passar por essa fase e não deixar Perfeito. retornar, né? Entender os trilhos emocionais. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Semana que vem a gente tem continuidade dessa live, onde a gente vai falar então de emoções e posturas, tá? Então eu vou estar Muito falando importante. dos padrões posturais, o que acontece com determinada emoção, como ela reflete em postura, como isso gera uma adaptação, como isso gera uma lesão, como isso gera talvez ou vem lá de um conflito. Eu acho que é um segmento que a gente vai dar para essa live, né? Então eu convido vocês. Lembrando que junto a esse link, esse vídeo aqui, eu vou deixar o link embaixo para vocês receberem esse material. Vocês vão, na verdade, ter acesso a uma área privada no Hotmart para fazer download gratuitamente desse material. Então, está acabando, né? Vou deixar o link aí junto. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. E Obrigado a quarta-feira que todos, vem a pessoal. gente continua, né, Match com um Fish. tema que é super importante. Tá, gente? Muito obrigado pela companhia e nos vemos aí na próxima semana. Não esqueçam de acessar o link. Valeu!